Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Deu pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, a esfera de mim existe alguém, lá 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 ya, alguém, lá 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 ya, alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativo, disse alguém, nossos sortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Canto bendito é o nosso lar. Alguns chegam por amor, outros pela dor, mas irmanado num ideal de graça e louvor. Casinha singela que nos acolheu na infância inocente, plantou a semente de amor em nossos corações. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Na adolescência rebelde nos ensinou com paciência, suportando a indisciplina e a inconsequência. Hoje
hoje cantamos hosanas ao céu, bendizendo André Luiz, que na essência do nome personifica nosso oásis de luz. Cegar, 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 cegar. Obrigada, Ramon. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, vamos dar início à nossa reunião, né? Hoje, quem está na condução sou eu, Joana Dark. Na harmonização foi o Ramon. Muito obrigada, Ramon, por estar aqui conosco nessa noite. A leitura do Evangelho hoje será a nossa companheira, Dona Rose. Vai falar sobre o capítulo 11, a Lei de Amor. A prece inicial é o nosso amigo Haldeni. E a palestrante que vai estar conosco hoje, falando um pouquinho sobre mulher, portal entre dois mundos, é a nossa linda Franciele. Seja bem-vinda. E para a nossa prece final, a fluidificação das águas e o passe será nosso amigo Volney. Desejo uma ótima reunião a todos, que essa palestra possa entrar nos nossos corações e que possamos extraí-la da melhor maneira possível. Vamos lá, vamos dar início, então, com a leitura do Evangelho. Sejam todos bem-vindos aqui, né, mais uma vez, nessa sala. Vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, capítulo 11, o item 8, a Lei de Amor. Instruções dos Espíritos. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humildade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos a nossa oração coletiva. Oremos então, irmãos. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Que assim seja. Então, vamos dar início à nossa palestra, né? Seja bem-vinda mais uma vez, Fran. Prazer estar aqui. Meu nome é Franciele, né? Pode chamar de Fran, fica à vontade. Sou trabalhadora do Segal, sou publicitária, professora, universitária, só para situar um pouco aí.
Para a gente falar de doutrina espírita, acho que é importante a gente estar sempre pensar que na perspectiva da doutrina espírita, a gente está analisando a nossa trajetória espiritual ao longo da nossa caminhada evolutiva. A gente não pode analisar nenhuma frase, nenhuma reflexão, nenhum fenômeno baseado só no agora. Se a gente for analisar, por exemplo, a condição da mulher baseado só no agora, a nossa visão vai ser muito estreita. Então, a gente tem que trazer qualquer análise sempre amparada em Kardec, em Jesus, mas também com os conhecimentos da história, o conhecimento da investigação científica, né? E nesse entendimento que nós somos espíritos em evolução e de que a gente está numa jornada longa, numa caminhada, né, bastante árdua aí de evolução. Eu não sei aqui quantos já leram um livro antigo, espírita, chamado Romance de uma Rainha. Eu gosto dos livros que dão sequência a ele. Ele é um romance, bem romance mesmo, ele não explica muito assim. Foi um dos primeiros romances mediúnicos da história do espiritismo, né? E ele conta a história de uma rainha, né, que ela é seduzida e escravizada por um bruxo, né, que é o Horenseb. E aí, o livro que sucede ao Romance de uma Rainha é o Chanceler de Ferro. E aí, no final do Chanceler de Ferro, no finalzinho, a médium que psicografa o livro, que na época nem podia se identificar como mulher, só depois de muito tempo é que a gente descobre que é uma mulher que psicografa, a gente só vê o espírito que dá nome à obra, e que agora me fugiu totalmente, se alguém puder procurar aí depois me ajudar, aqui no chat, ele conta que ali a gente vai ver, naquele livro, que vai até a vingança do judeu, vai contando assim a trajetória espiritual de vários séculos de um espírito, até ele conhecer a doutrina espírita lá no século XIX, que é lá na vingança do judeu. Então começa lá no Egito, na sua encarnação, quando ele se compromete com aquele espírito, que é essa rainha que ele escraviza, que ele seduz, e aí cada livro vai contando a trajetória evolutiva dele. E aí eu fiquei tão curiosa com o Chanceler de Ferro, que eu li todos, até porque eu gosto muito de ler, e os romances são muito bem escritos, é literatura mesmo, assim, não é um livro muito doutrinário, mas é bom, né, bem escrito, mas eu me interessei pelo conjunto da obra. Então eu chamo essa atenção, porque quando a gente faz essa análise, a gente tem que olhar, esse é o meu convite para todos hoje. Então, quando a gente vai falar da mulher, o portal em dois mundos, o meu convite do que a gente está falando? A gente está falando de uma evolução da percepção da mulher em si em relação à fé, em relação à percepção de si, do que é o feminino e até da evolução da fé e do mundo. O sentido mais óbvio, mulher, portal entre dois mundos, claro, parimos, né? Nós somos o veículo divino de trazer a vida ao mundo, né? Claro que somos o portal entre dois mundos. Mas e o que mais? O que mais isso significa? Por que a gente traz essa reflexão aqui para a reunião pública de hoje? Por quê? Né? Então, olha só o que o Livro dos Espíritos nos fala. Lá na pergunta 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Os espíritos respondem para Kardec. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Então, a gente reencarna homem ou mulher de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Então, os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferecem-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, quando reencarnamos homens ou mulheres, a gente tem um objetivo de aprendizado, né? E aí, o que ser esse portal divino de trazer à vida essa energia criadora que é a mulher, o que significa ser mulher hoje, 2024, século 21? O que é ser mulher nesse contexto em que a gente está tomando posse da emancipação feminina, que inicia lá no final do século XIX, né, com as sufragistas, e que elas vão batalhando para elas saírem do ambiente privado e ganharem o mundo, e terem o direito de saírem, de serem seres humanos, né?
O que significa isso? Hoje eu tenho que ficar equilibrando pratinhos entre maternidade, trabalho, e o que isso tem a ver com a fé da mulher? As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as definidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, os espíritos falam que as mulheres dão as primeiras noções de vida. E aqui reside, está a gênese da dominação feminina no mundo primitivo. Os homens dominam as mulheres pela força, porque no mundo primitivo não se ganha tudo na força. Os resquícios da barbárie no nosso mundo hoje, que ainda tem guerras, que as pessoas guerreiam por espaço. Vamos pensar na guerra lá em Israel e Palestina, que é absurda. Isso não é barbárie? Não é uma dominação do forte pelo fraco? Não é isso? Então, na dominação do forte pelo fraco no mundo primitivo, o raciocínio do homem primitivo era: nós homens somos mais fortes, vocês mulheres são mais fracas, nós dominamos. Então, vocês servem para gerar e ter filhos. Aquilo que nós, com a doutrina espírita e com o avançar da sociedade, entendemos que são funções e naturezas distintas, mas que os direitos sociais são igualitários, o homem primitivo entendeu que não. O homem primitivo entendeu que havia uma superioridade. E aí, o que ocorre? Com essa evolução, com esse entendimento de que havia uma superioridade de homens sobre as mulheres, a gente também evoluiu para uma percepção de que Deus sempre teve um papel masculino. É Deus Pai de amor e bondade, não é assim que a gente fala? Deus é sempre um homem, não é? Quem aqui imagina uma deusa? Em algumas religiões, a gente se referir a Deus como uma figura feminina é, inclusive, entre aspas, pecado. Não é assim? Eu lembro quando o livro A Cabana foi lançado, foi uma polêmica num segmento aí católico e etc., porque Deus aparecia para a mulher na cabana como uma mulher negra. Como assim Deus, uma mulher? Mas Deus tem sexo? Por quê? Né? Deus sempre teve um papel masculino e com atributos masculinos. Como é que é o Deus do Velho Testamento? Vingativo, não é? Bravo, rígido. Olha, se você não fizer isso, Deus vai mostrar a sua ira contra você. A nossa relação com a espiritualidade sempre foi uma relação opressora. Sempre foi uma relação com o masculino, que rejeitava tudo aquilo que era, inclusive, feminino, concordam? Qual era o lugar das mulheres no Velho Testamento? Qual é o lugar das mulheres na religiosidade, nas religiões tradicionais? Como é que as mulheres aparecem nessa trajetória espiritual? A mulher é criada depois dos homens e para o homem. Os doutores da lei, os rabinos, eles não ensinavam as mulheres. E aí vem Jesus ensinar a lei do amor, né? Ainda tem mais, né? A mulher é a porta de entrada do pecado, não é assim? Eva. A interpretação de Gênesis tradicional é essa, de que a mulher é a porta do pecado. Então, falar igual os meus meninos na universidade, a mulher, até então, é o cocô do cavalo do carroceiro, não é assim? Mulher não é ninguém. Mulher não é ninguém. No Império Romano, as mulheres, elas caminhavam atrás dos escravos. Elas valiam menos que os escravos, sabia? Elas tinham menor valor. Uma mulher... Minha mãe vai amar essa palestra amanhã. Uma mulher, ela só servia para ter filhos, mais nada. Uma mulher não tinha legitimidade social para nada. Aí vem Jesus e apresenta a lei de amor. Vem Jesus e defende a mulher adúltera. Jesus, ele fala da mulher samaritana, ele defende as mulheres que são desrespeitadas, ele é o psicólogo das mulheres, ele entende que a sensibilidade feminina, os hormônios femininos, Jesus ele dá um lugar para as mulheres, ele convida Marta para se juntar a Maria e escolher a melhor parte, porque as mulheres não podiam estudar, e naquele momento Jesus estava conversando, dando espaço para que elas pudessem ouvir. Marta, deixa os afazeres da casa, Maria escolheu a melhor parte. Jesus chega e ele demonstra que as mulheres abre um espacinho na lei de amor para que, olha só,
as mulheres começam a ter um pequeno protagonismo, pequeno. Por quê? O que a trajetória do mundo faz com a fé? A trajetória do mundo transforma a fé em mercado, a gente sabe, né? A expansão do cristianismo se transforma num grande império. A Igreja Católica se transforma no maior dos impérios, não é isso? E aí, essa expansão imperialista, ela é masculina, não é? É de conquista de território, é de guerra. O que foram as cruzadas? Guerra, conquista de território. Não foi para defender o evangelho de Jesus, né? E aí a gente vai vendo o evangelho sendo deixado de lado, os ensinamentos de Jesus sendo deixado de lado, e uma forma de vivenciar a fé muito distante das mulheres, né? Muito distanciado das mulheres, o surgimento aí de formas de vivência da religião que afasta as mulheres e sempre mantém elas em segundo plano e sempre como porta-vozes do pecado. Então, é importante a gente perceber que, e aí tem até um momento lá no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, né, a que atribui-se a inferioridade feminina em algumas culturas, naquele momento lá, em algumas culturas, e aí os espíritos respondem, é responsabilidade dos homens que as oprimem, né? Porque não há nada que justifique um homem oprimir uma mulher só pela força, né? Os espíritos respondem isso. A culpa é dos homens, a responsabilidade é dos homens. Posteriormente, Joana de Ângeles fala, né, que as mulheres que hoje, na contemporaneidade, vivenciam dificuldades, por exemplo, recalques, dificuldades de se emancipar, de construir a própria trajetória sem ajuda, são muito, às vezes, muito retraídas, né, não conseguem criar o próprio protagonismo. Elas são mulheres que ficaram condicionadas a essas encarnações em que não podiam ter esse protagonismo. Ou então aquelas mulheres que assumem uma postura de opositoras aos homens, que também trazem em si esse sentimento de vingança nessas encarnações de opressão. Então, vejam bem, a gente vem de uma trajetória em que nós, mulheres, apesar de termos em nós todo o potencial criador, termos em nós a possibilidade de gerar, e isso é o que mais nos aproxima de Deus, é sublime ser mãe, a gente não tem uma vivência espiritual dentro das religiões que nos outorgue, que nos possibilite falar assim, olha, Joana, está autorizado você vivenciar a sua fé desse jeitinho que você é. Empática, gentil, simpática. Não, isso aí é animismo dentro do centro espírita, não pode. Né? Não pode a gente não pode tratar assim o paciente dentro da casa, né? Então, existem estruturas que nunca nos possibilitaram, né, viver assim. Só que o que ocorre? A sociedade vem questionando essa forma, né, do mundo tratar as mulheres, e eu penso que, assim, analisando como uma cientista social, que a gente está no ápice desse questionamento, assim, no turbilhão, nós estamos no meio do furacão, né? Jung, que era discípulo de Freud, que é muito citada por Joana de Ângeles, ele trabalhava com os arquétipos, né? E o Jung, ele coloca que o ânima é o arquétipo feminino da psique masculina, e ânima, em latim, significa alma. Então, vejam bem, trabalhar o feminino significa trabalhar a alma também. Trabalhar o feminino dentro do masculino é trabalhar a alma. Olha que metáfora interessante. Trabalhar o feminino e o masculino que existe em cada um de nós, mas, sobretudo, o feminino que existe em nossa sociedade, o feminino que existe em toda a nossa sociedade, que é essencialmente patriarcal e estruturalmente masculina, significa trabalhar a alma. Penso que todos nós podemos concordar que a gente vivencia uma sociedade absolutamente capitalista e materialista que urge por trabalhar valores espiritualizantes, valores espirituais.
né? A gente vive no mundo material, sob os dispositivos da matéria, não temos como fugir disso. Entretanto, podemos melhorar a forma de viver nesse mundo material? Será que a gente pode abrir espaço para, de repente, vamos pensar na nossa relação com a natureza? E se a gente parasse de pensar só numa cultura de desmatamento expansionista, eu quero expandir, e se eu pensasse numa perspectiva do agronegócio, na perspectiva da sustentabilidade, na perspectiva de que eu não preciso expandir território de cultura nenhum, eu tenho que alternar culturas, eu tenho que fortalecer as comunidades ao redor, eu tenho que estimular o comércio local, eu tenho que favorecer a cultura dos alimentos que são próprios do Brasil e não cultivar, sei lá, melão inglês do Brasil, sendo que aqui não tem solo para isso. Vocês percebem que isso é uma visão muito mais feminina do que masculina, por exemplo, da relação com a natureza? Porque ela observa as relações, ela é criativa, ela é mais integradora. Então, a perspectiva tanto os espíritos relatam, Leon Denis fala, Joana de Ângeles fala, a gente poderia fazer um seminário sobre esse assunto, demonstrando falas dos espíritos em que eles colocam. Para esse processo de transição planetária, exige um ajuste, não de contas, mas uma harmonização desse masculino que está exaltado e adoecido, certamente, com esse feminino que precisa se manifestar e ter espaço para se manifestar, né? Para ter espaço para ser relacional sem ser criticado por ser emocionado demais, intuitivo, místico, imaginativo, criativo, fluido, que é próprio do hemisfério direito do cérebro. E que se um homem se demonstra assim em sociedade, ele é altamente criticado também. Como é que, se um homem se coloca assim na sociedade, ele é criticado. Não, mas fulano é bicha. Não é assim? Hoje, a gente está começando a questionar e chamar isso de bullying, a gente está começando a falar sobre diversidade nas escolas e na marra, tentando aprender sobre diversidade, na marra e com exaltação, sem respeito, estamos tentando construir aí um diálogo sobre esse assunto. Então, a gente vem de uma cultura tanto teológica quanto uma sociedade que foi estruturada ao longo dos séculos, uma cultura patriarcal de repressão, introversão e controle das mulheres, e hoje a gente está aí, né, num mundo de transição em que nós, mulheres, percebemos que não é fácil a gente realizar o feminino nessa cultura, né? Que é isso, realizar o feminino nessa cultura? Não, tá, beleza. Estou eu aqui, Franciele, né? Estou emancipada. Não preciso do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu irmão, nem de ninguém, nenhum homem para me autorizar a andar em sociedade. Eu trabalho, eu estudo, eu voto, beleza. Só que eu descobri que os padrões de produtividade e eficiência do mundo e a forma de vivenciar a fé e a forma que me disseram que é a forma de ser mãe e a forma que me disseram que é a maneira de cuidar dos meus filhos e de vivenciar minha sexualidade e etc., são muito patriarcais. É aquela forma lá de Adão e Eva. Aí eu falei, não, eu quero vivenciar, eu quero ser uma gestora, eu quero ser uma professora, eu quero ser uma presidente de centro espírita que faça isso diferente do que o patriarcado vem ensinando a gente. O que acontece? Não tenho referência. Eu tenho que inventar. Porque minha mãe não me ensinou a fazer isso. A gente não tem referência. Isso nunca aconteceu na história. Então, quando uma mulher hoje decide não mais seguir as regras patriarcais, ela fica sem diretrizes que lhes mostrem como agir e sentir. Então, se hoje a gente quer vivenciar essa fé e vivenciar essa fé mais próxima do feminino, esse feminino mais criativo, essa possibilidade de sentir as coisas no corpo, de dar vazão à minha criatividade, eu não tenho referência. Eu não tenho lugar para expressar, né? Mas a gente está começando a sentir essa necessidade. E aí eu quero voltar, mais uma vez, em Jesus, né? Porque Jesus,
ele, na sua incrível e infinita sabedoria, ele deu os exemplos do ânima e do ânimos, que é potência masculina, que nós precisamos também quando vamos mobilizar força de realização, claro. Ele deixou esses dois exemplos na sua trajetória. Esse amor que Jesus queria expressar, esse amor considerado um sentimento feminino, de fragilidade, que era atribuído, sempre foi atribuído às mulheres, ele deu esse exemplo na sua trajetória, né? Para todos os homens, acolhendo os fracos, os oprimidos, defendendo os fracos, os oprimidos. Jesus chorou várias vezes. Jesus se emocionou e demonstrou a sua grandiosidade. Então, eu penso que Jesus, ele é um belo exemplo para a gente se orientar, né? Tanto no sentido do acolhimento das nossas dores de mulheres, quanto no seu exemplo de docilidade, de persistência no bem, de perdão das nossas dificuldades, e saber que ele está sempre ali por nós, diante dessas limitações de como realizar esse feminino nessa cultura em que eu não tenho referências. Eu tive referência de emancipação, a geração anterior já trabalhou, já estudou, mas e essa referência da fé, que eu já não preciso sair gritando na rua por espaço? Que eu já posso subir no púlpito e falar, porque no passado eu, Franciele, não poderia estar fazendo essa palestra. Na época de Chico Xavier, teve Ivone Pereira, médium brilhante, mas jamais a sociedade brasileira aceitaria uma médium mulher brilhante psicografando 300 e tantos livros. Tinha que ser Chico Xavier. Tinha que ser. Mas é muito pertinente também que nesse momento de transição planetária, nós sejamos os nossos próprios portais entre o céu e a terra. A gente já está, assim, emancipada, fazendo, vamos dizer assim, milênios em 40 anos, como é o meu presente no momento aqui, né? Estou aqui questionando toda a trajetória espiritual da Terra em 30 minutos de reunião pública, em várias sessões de terapia e de leituras espirituais, questionando o espiritismo e às vezes querendo ser queimada na fogueira espírita para a gente pensar, né? Às vezes tem um povo que fala assim, ela é doida, mas por isso que eu convidei vocês, vamos pensar na trajetória da humanidade como um todo, né? Nesse momento espiritual que a gente está, a gente não pode delegar para ninguém a responsabilidade da nossa espiritualidade. Não é culpa dos nossos obsessores, não é culpa do padre, do pastor, do presidente, do rabino, nem de ninguém. É minha total responsabilidade. É um momento de emancipação espiritual também. Então, cabe a mim me tornar esse portal de conexão com o divino, entre o céu e a terra, realizar o feminino e ser esse portal entre o céu e a terra, no meu lar, na minha casa, onde quer que eu estou, sabendo, né, que eu posso ser esse lugar. Como? Se eu não tenho diretrizes? Me apoiando, né? Criando as minhas redes de apoio, tendo as minhas redes de relacionamento, né? Porque não tenha dúvida, né? E aí eu queria encerrar minha reflexão com o último slide. Leon Denis tem uma frase muito bonita, e o meu último slide, feminino renascido, que é esse, que eu estou chamando de emancipação, é para dar à luz a um novo mundo. Quando a humanidade fizer as pazes com o feminino, esse feminino que os homens vão poder expressar da sua fragilidade, da sua humanidade, esse feminino que os homens, os homossexuais podem expressar, esse feminino que a cultura pode ser sensível, a cultura pode ser etérea, o feminino que pode estar na literatura, o feminino que pode estar em toda forma de arte, que pode ser sensível, porque nós temos sensibilidade em nós, o mundo vai renascer junto. O mundo vai renascer junto quando nós fizermos as pazes com o feminino. Inclusive nós, mulheres, que trazemos recalques, que trazemos sentimentos de vingança e de opressão. Ou vocês acham que uma vez por mês eu não falo assim, pô, Deus, mas você
Foi um queridão, hein, com essa história de TPM, menopausa, hein? Que história é essa? Aí eu lembro lá da primeira pergunta lá, por que a gente reencarna na experiência feminina? E eu vou dar uma resposta que outro dia eu vi para essa minha indagação, que eu achei ela bem interessante. Sobre essas dores femininas. As mulheres sentem as dores do mundo no próprio corpo. Porque a gente tem essa oportunidade com as nossas oscilações hormonais. Olha só que beleza esse feminino que a gente pode renascer. O corpo é mesmo uma escola. A gente tem a oportunidade de, com as nossas oscilações hormonais, se a gente entrar no processo de autoconhecimento, do qual faz parte o processo encarnatório, a gente entrar em contato com as nossas dores, com as nossas irritações, com as nossas dificuldades, coisa que o corpo masculino não vivencia. Se o homem quiser entrar em contato com as suas dores, com as suas dificuldades, o que ele vai ter que fazer? Entrar em contato com o lado feminino dele. É o ir para o exterior dele, para um lado que ele desconhece e que ele vai ter que, fundamentalmente, fazer as pazes um dia. Então, dar à luz a um mundo novo é responsabilidade de toda a humanidade e tem que começar por nós. Ok? Obrigada pela atenção, espero ter contribuído e não ter viajado demais também. Nós aqui agradecemos, palestra maravilhosa, que conversa gostosa, viu? Agora a gente vai dar sequência. Vamos pedir o Ramon para cantar uma musiquinha para sintonizarmos, né, com a espiritualidade maior para receber o passe. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Rosa, você pode fazer o passe, a fluidificação e a prece final? Então vamos fechar nossos olhos, sentar bem confortavelmente e deixar que as energias salutares do passe percorra todo o nosso corpo. Ele vai percorrendo, tirando todas as energias negativas, tirando todo o mal-estar. Essas mãos de luz percorrem desde a nossa cabeça até os nossos pés. E nós vamos nos sentindo melhores. Das mãos de Jesus, vai derramando sobre nós todo o equilíbrio, deixando-nos com a sensação do mais bem-estar. Nesse momento, Jesus e sua equipe se dirigem às nossas águas, vão colocando o remédio que vai transformando essas águas em remédios para a nossa cura, para a cura do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por esses momentos que aqui
passamos contigo. Agradecemos, Senhor, por essas palavras da palestrante que tanto nos tocou, nos ensinou, e que Jesus continue conosco hoje e sempre, e que assim seja.